Bom dia, galera. Bom dia a todos. Hoje é dia 4 de setembro de 2018, são 8h30 da manhã. Estamos começando mais um Morning Call. Bom, antes de mais nada, alguns avisos, recados para a galera aí que me acompanha no YouTube. Peço desculpas pelo vídeo de ontem, foi um vídeo muito legal, foi uma aula de revisão que eu fiz aqui na sala do Projetos 10%, onde eu me baseei inclusive para fazer a revisão na série de Price Action Profissional, onde eu revisei, todas as principais aulas, né, o que eu utilizo aqui no dia a dia da sala, tá? Começando com suportes e resistências, os melhores suportes e resistências para a gente operar. Não é esse slide não, mas tudo bem. Enfim, foram 2 horas de revisão de Price Action do nosso Trade System, onde o foco foi falar de suportes, resistências, a média móvel como uma linha de tendência dinâmica, né, onde a gente faz a maior parte das nossas entradas após regressão, as figuras, bandeiras, Fibonacci para projetar alvos, etc. E infelizmente, até para a galera da sala que queria revisar ou queria assistir depois, eu me atrapalhei aqui mais uma vez com a questão dos microfones. Eu estava em São Paulo até domingo, e aí eu uso o microfone do laptop para gravar lá em São Paulo. Quando estou aqui eu uso o microfone aqui do meu monitor, da minha webcam, e esqueci de fazer a troca na hora de fazer a gravação. Enfim, peço desculpas a vocês. Como eu sempre falo, meu canal é extremamente amador, vocês já viram, não tem vinheta, não tem musiquinha, não tem efeito especial, não tem edição, não tem colagem, não tem texto, não tem thumbnail, não tem porra nenhuma, é muito amador. Mas eu prometo sempre fazer um conteúdo extremamente profissional, só que falta esse lado de youtuber, né, que não é muito a minha praia. Então peço desculpas, assim que possível vou tentar replicar, repetir essa aula, tá ok? Mas a aula foi dada aí ontem na sala dos 10% e a galera curtiu muito, foi muito legal, foi muito importante até para dar uma equalizada na galera nova que está entrando. Todo dia tem gente nova entrando, então é bom para dar uma equalizada. Mas a mensagem que ficou, né, que foi a minha inspiração inclusive para toda a condução da aula, eu estava comentando que na quinta-feira, quinta ou quarta, nós fizemos um belo trade, né? E a galera comentou no final, esse trade foi trade de livro. E aí eu fiquei com isso na cabeça, volta e meia, eu uso muito essa frase, essa entrada foi de livro, essa entrada foi de livro. E são as entradas que a galera fica mais satisfeita, feliz com o resultado, etc. Né? E todo mundo, foi de livro, foi de livro. E o que eu comentei foi o seguinte, quando a gente está estudando análise técnica, e talvez por conta disso que eu vou comentar, a análise técnica hoje seja tão desprestigiada, está sendo tão massacrada, ofendida aqui no Brasil, seja por quem não sabe fazer análise técnica de verdade, seja porque tem interesses escusos em destruir a análise técnica para vender algum método, algum setup, alguma outra escola, enfim. O que acontece é que sempre quem estuda análise técnica, seja num curso, seja num livro, né, vê sempre exemplos de livro. Só que o dia a dia do gráfico, ele não é de livro. Tem horas que está caótico, tem horas que a gente não vê nada. E aí vem aquilo que eu sempre comento, vamos parar de procurar oportunidade. A oportunidade, quando ela existir, ela vai aparecer na nossa frente, sem a gente procurar, sem ter que ficar mudando de layout, de time frame, incluindo indicador, tirando isso, tirando aquilo, incluindo aquilo. Vamos esperar, só esperar, né? Só que quando a gente se educa, quando a gente estuda, e é natural, né, a gente mostra, eu como professor, eu vou mostrar sempre exemplos de livro para ilustrar um determinado contexto. Os livros, todos os gráficos dos livros mostram o contexto lá que está querendo ser explicado naquele momento funcionando, mostram um triângulo sendo rompido, aí indo no alvo, Fibonacci parando na retração de 61,8,
a estrela cadente numa resistência e dali definindo o topo e dali caindo 1000 pontos, o mercado caindo 20%, enfim, todos os exemplos que a gente estuda são de livros. Só que quando a gente está operando, não é de livro. Então o que a gente tem que fazer? Esperar um evento de livro, esperar um cenário de livro, que aí não tem erro, né? E aí a análise técnica vai funcionar. Se a gente tiver a disciplina de esperar o evento de livro, a análise técnica funciona. A análise técnica vai dar certo. Se você não quiser esperar, você vai ficar fazendo apostas. Aposta se vai subir, aposta se vai cair. Assim, e caçar topo e caçar fundo, né? Os livros todos falam de seguir tendência. Adianta ficar caçando topo, caçando fundo? A gente aqui que segue tendência, prioritariamente seguimos tendência, operamos muito poucas vezes reversão. Às vezes a gente vê a reversão, abre mão de operar e a reversão se concretiza nos nossos olhos, mas a gente abre mão de operar, pelo menos eu abro mão de operar. Em geral, a gente fechando com gain diariamente aqui. A taxa de acerto dos alunos está em níveis elevadíssimos, né? Vocês viram semana passada, 93% na sexta, 91% na quinta, né? Que foi quando eu comecei a medir os resultados da galera, né? Entre 91% e 93% pessoas que ganharam ou não perderam nada. Então é isso que interessa. Só que qual é o custo disso? Abrir mão de muitas oportunidades, seguir exemplo de livros, né? Operar como livro, operar com padrões de livro, né? Então era esse o comentário. Queria pedir desculpas para vocês por ontem. Infelizmente eu fiquei bastante chateado quando eu estava ansioso para ver o feedback da galera pro vídeo. A galera da sala gostou muito, mas puta, eu esqueci de trocar o microfone aqui. O microfone ficou perfeito para a sala, porque a sala automaticamente já pega o microfone que está conectado aqui na plataforma da sala. Só que o meu software de gravação é manual, você tem que dizer qual microfone que você quer e estava o microfone anterior. Paciência. Eu aproveitei e comentei também da questão do Martin Pling. Tem muita gente me perguntando do Martin Pling, quando é que vai começar, quando é que vai continuar o treinamento de Martin Pling, tá? Que combinei com a galera da sala. O treinamento não acabou, só que eu estou muito exausto, eu não estou conseguindo energia. Não é só Martin Pling, tem outras coisas que eu me comprometi a fazer, que eu estou muito exausto e não consegui nem dar encaminhamento, né? Operar durante o pregão e ainda dar aula, ficar o dia inteiro atento, falando, é cansativo, tem atenção no mercado, é responsabilidade da condução da sala. Então chega o final do dia, eu fico extremamente exausto. Então estou na expectativa aí de que voltando a praticar exercícios físicos devagarzinho, uma dieta mais balanceada, de repente minha energia volte, tá? Por enquanto não voltou. Então assim que eu estiver de novo disposto com energia, eu retomo as aulas com Martin Pling, tá ok? E outros projetos, outras iniciativas, não digo nem projetos, outras iniciativas que eu me predispus a desenvolver aí para vocês, tá bom? Mas deixa eu só recuperar minha energia, que tá muito baixa. Eu tenho ficado muito exausto todos os dias ao final do pregão. Bom, vamos lá, vamos ao Morning Call então. Propriamente dito. Ok. Vamos lá. Notícias. O que temos aqui no Valor Pro hoje? Então vamos lá. Hoje temos pesquisa às 8h30 do Ibope, tá? Mas deve gerar já uma tensão aí por conta aí do desenrolar da campanha na televisão, né? O PT insiste em afrontar o judiciário, em viver num mundo paralelo, em simplesmente pisotear, escarnear a nossa democracia. Ele pode não concordar ou fingir que não concorda, né, que o Lula é corrupto, é culpado, mas tem que obedecer, e não é isso que eles estão fazendo. Ontem o ministro
do TSE chegou a proibir as campanhas, porque o PT continua insistindo em apresentar o Lula como candidato, tá? Um fato que isso só traz mais estresse para o mercado, mas é uma narrativa que é exatamente a estratégia do PT, manter o Lula candidato até o final, tá? Então, enquanto eles vão estar dizendo que estão recorrendo à ONU, recorrendo ao STF, eles acham que podem fazer a campanha, vão multar o PT em R$500 mil por cada inserção para o Lula aparecer como candidato. E eu não sei se o Lula é tão louco ou roubou tanto que pode continuar, vai pagar isso para poder sair da cadeia. Ele sabe que se o Haddad for eleito, o Haddad vai dar um indulto e vai libertar o Lula. É óbvio, né? Então, para ele também tem um lado aí pessoal de matar ou morrer agora, né? Então, isso traz um estresse adicional. A gente viu ontem o dólar, a alta do dólar aí quase 2%, bem forte, apesar do índice ficou parado, o dólar deu um movimento bem legal ontem ao longo do pregão, mesmo com feriado nos Estados Unidos, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bolsas na Europa operam em baixa com queda nas ações de montadoras e mineradoras por conta aí da guerra tarifária, né? As montadoras são o principal alvo do Trump, né? Proibir a importação nos Estados Unidos sem tarifa, ou no caso tarifando BMW, tarifando as principais montadoras alemãs e europeias em geral, né? Futuro da NAFTA ainda está incerto, a questão com o Canadá, ainda está pegando, tá? Podendo até atrapalhar o acordo com o México. A Argentina, a coisa degringolou de vez por lá, né? O dólar continua subindo, Macron anunciando aí a redução pela metade do número de ministérios, ou seja, todo aquele movimento de gradualismo que ele ia fazer o ajuste fiscal não deu certo, e com isso ele está partindo para o ajuste radical para tentar chegar ao déficit zero já em 2019, 2020, o que a gente sabe que é impossível, mas está havendo contágio, né? Nossa moeda dos países emergentes é a terceira mais valorizada, a primeira é a Turquia, a segunda a Argentina, a terceira tem sido o Brasil. Então não é apenas por questão fiscal, claro, tem a questão eleitoral também, a incerteza, mas o episódio na Argentina e também na Turquia passa uma mensagem muito clara para o Brasil com relação ao ajuste fiscal. É necessário fazer o ajuste fiscal, né? O incêndio lamentável de anteontem no Museu Nacional lá do Rio, levou a discussão novamente por parte da esquerda de que é culpa da PEC dos gastos. É de uma desonestidade tão grosseira, tão grotesca, eles botarem a culpa na PEC dos gastos, né? PEC do teto, né? Colocando isso como culpa do não investimento nos museus, mas é tão grotesco, é tão bizarro isso, né? Vamos resumir a PEC do teto? A PEC do teto não implica em nenhuma redução de custo, especificamente em nenhum lugar. O que implica é o seguinte: você quer aumentar o gasto em algum lugar, vai ter que abaixar em outro. É isso. Tem um limite para gastar, você tem que fazer gestão disso. O dinheiro é escasso, porque não pode ficar imprimindo dinheiro, emitindo título público e entrando em déficit pro resto da vida. Isso não existe. Isso é coisa que qualquer imbecil sabe, mas menos a esquerda. Só que a esquerda, vamos dar assunto, eu já fico emputecido de lembrar disso. Um país com o potencial do nosso indo pra latrina, cara, e ninguém faz porra nenhuma, sabe? É assustador, é assustador. É aquela metáfora que eu tenho usado já há alguns dias com vocês. Somos 208 milhões de violinistas dentro de um Titanic indo bater no iceberg e estamos lá tocando violino na boa, como se nada tivesse acontecido. É de fuder, né? É desesperador. Eu que tenho filhos, tipo assim, eu falei para minha esposa, a gente está em São Carlos agora, curte aí 2, 3 anos aí na clínica que era do seu pai, sabe, como um resgate, uma homenagem a ele, e daqui a 3 anos vamos vazar, cara, vamos vazar. Que futuro a gente vai deixar para nossos filhos aqui? Viver em bolhas, só andar de carro blindado? Porque o país vai quebrar, né? Vai quebrar, desemprego vai
explodir, né? A inflação vai voltar, e isso vai atrair violência, menos investimento em educação, sabe? Eu não sou de esquerda, mas muito pelo contrário, vocês já perceberam. Só que eu acredito que a gente só pode ter uma vida boa se todo mundo puder ter uma vida boa. Porque que vida boa eu posso ter, né, saudável ou próspera, vivendo isolado dentro de uma bolha, com cerca, arame farpado, carro blindado, né? Para mim, essa desigualdade um dia vai me atingir. Um dos motivos de vir para São Carlos foi a violência. Lá na Granja Viana, que era um lugar idílico, onde eu me mudei há 15 anos atrás, perto de São Paulo, parecia uma cidadezinha interior de Serrana. Minha esposa foi assaltada há uns 6 meses atrás, vocês viram. Quase foi agredida, para entregar a aliança não saía do dedo, enfim. Um amigo nosso foi assassinado há 1 ano atrás, saindo do Banco Itaú, saiu com 9 mil para pagar pedreiro, pintor na obra, saiu do banco, seguiram ele de carro na moto e mataram ele. E aí? Pai de amigos dos meus filhos na escola, e aí? Então, a gente veio para cá, para São Carlos. São Carlos, a primeira coisa que eu perguntei, como é que está aqui a violência? Tem assassinato, tem sequestro? Não tem, beleza. Até quando? Até quando não tem? Né? O Brasil está indo para o lixo, está indo para latrinas. Não vou entrar em falar, vai virar Venezuela. Não estou falando nada disso. É simplesmente... Nós que somos da área financeira, a gente sabe a importância do ajuste fiscal, a gente sabe a importância de ter as contas organizadas, né? A gente sabe a importância disso para o empresário poder investir. A gente sabe a importância de ter uma estrutura tributária correta, não essa zona que a gente vive, não essa incerteza e... Enfim, tá aí, as eleições chegando, não sabemos quem vai ganhar, se é o Haddad, se é o Bolsonaro, se é a Marina, e isso está sendo transferido para o dólar, para as ações, e a gente está entrando no cenário de tempestade perfeita, né? Tempestade perfeita porque a gente pode estar acontecendo tudo isso quando os mercados globais estão em topo, com possibilidades muito grandes de termos uma correção estilo 2008, se não for pior, e a gente, sabe, totalmente desorganizado, desestruturado, sem ver a luz no fim do túnel. Porra, cara, isso para o Brasil, a tempestade perfeita. Diferentemente de 2008, que a gente estava surfando super bem, né, que o presidente Nine falava pô, isso é uma marolinha, depois a gente viu que não foi marolinha, né? Enfim, e agora não, agora a gente já está no fundo do poço. Falta só abrir o alçapão, né? O buraco é mais embaixo para a gente. Eu vou até comentar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que saiu no Valor Pro, que a gente vai para os gráficos, mas eu queria comentar uma coisa que o Marink colocou ontem no portal dele, muito legal, eu acompanho, eu acho que é um dos únicos portais brasileiros que eu acesso, o único material brasileiro que eu acesso hoje em dia, que é muito legal. Aqui não tem nada, não saiu ainda minério de ferro. Opa, Lava Jato, 9 mandatos. Lava Jato aí, firme e forte, graças a Deus. Ó, servidores vão ao STF contra a suspensão de reajuste, né? Porque eu comentei com vocês que o Temer tinha soltado o pau da barraca e liberado o reajuste. Mas ao longo do final de semana ele voltou atrás e ia vetar o reajuste, né? Que estava jogando o reajuste dos servidores públicos 2019 para 2020. Ok, isso aí foi acordado anos atrás, sei lá, 2017, 2016, 2015, não sei. Não importa, não tem grana, tem que cortar de algum lugar, sabe? Os servidores públicos, na boa, desculpa, eu sei que tem muito servidor público que me segue, mas lambam os beiços de continuarem empregados. A quantidade de gente está sendo demitida, desempregada, por conta dessa desorganização, o servidor público pelo menos mantém emprego, né? Agora, se continuar nessa balada de a farinha é pouca, meu pirão primeiro, quero meu reajuste, foda-se, beleza, 100%. Daqui a 1, 2, 3 anos vai ser igual ao Rio de Janeiro.
Você vai ter um salário reajustado, bacana, mas não vai receber. Não vai receber, vai receber daqui a 6 meses. Porra, adianta. Vamos lá. Então deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante. O mercado hoje, estamos voltando aí do feriado do Dia do Trabalho lá nos Estados Unidos, tá? E agora marca o retorno também do verão americano, né? As empresas voltando. Então existe esse conceito de que quando os americanos voltam no verão, né, que aí começa realmente o movimento aí grande em cima do mercado. É como se estivesse fechando um ciclo anual, né? Não é à toa que as principais crises aconteceram em outubro, né? Porque o pessoal volta em setembro e aí começa aquela. Bom, e aí? É compra ou é venda, né? Então tem essas máximas do mercado, tem o sell in May, etc., que é antes deles saírem para as férias de verão, né? E tem o retorno do verão, que é agora em setembro, tá? E a grande dúvida que paira agora para o mercado global é: vamos conseguir sustentar a alta que nós tivemos aí ao longo deste ano e ao longo dos últimos 2 anos? É sustentável? Pessoal com muito foco nas tech stocks, aquelas tech stocks que eu vivo chamando a atenção de vocês, que apesar dos lucros terem sido bastante elevados, o que nos últimos quartos, o que permitiu que o PL não se descolasse da realidade, até quando essas empresas vão continuar gerando esse lucro para continuar apenas 4 empresas sendo 15% do valor de mercado do SP500? 4 empresas. 4 empresas de 500 empresas são 15% do valor de mercado do SP500. Isso é uma anomalia, né? Na minha opinião. Acho que podem vir com dados fundamentalistas, mas é uma anomalia. 4 empresas terem 15% do valor do SP500 é bizarro, né? E essas 4 empresas, 5 empresas, ano passado foram responsáveis por quase metade da alta do SP500. Então, para mim, é uma coisa bastante preocupante esses números. E aí eu vou trazer um outro número agora que eu já tinha comentado com vocês na semana passada, num fechamento de mercado, ou no Morning Call, não lembro, acho que foi fechamento. Até porque foi depois que eu vi uma matéria aqui na Bloomberg, aqui na minha TV, tá? Comentando da compra de ações das empresas. E aí foi em cima desse tema que o Marink fez o artigo dele de ontem para o site dele, tá? Vamos dar uma olhada? Tá aqui. Deem uma olhada aqui nesse gráfico. Deixa eu expandir aqui, deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui, ó. Isso aqui é o volume de ações comprada pelas empresas, pelas próprias empresas nos últimos 98, 2000, 20 anos. Nos últimos 20 anos. Vocês estão vendo que existe essa alta toda, em boa parte também foi sustentada pela própria compra de ações, pela compra de ações da própria empresa, ou seja, são o próprio board da empresa comprando as suas ações. Por quê? Porque acredita que está muito barata? Pode ser, pode ser. Normalmente, a gente aqui no Brasil usa isso muito como referência. Quando a Gerdau compra suas próprias ações, quando, a XPTO compra suas próprias ações, é porque elas estão baratas, né? O mercado normalmente caiu muito e a empresa tem dinheiro em caixa e fala, bom, vou comprar as ações de volta, está barata, né? Mas olha só, são os 4 quartos, olha só o segundo quarto, como é que o volume de ações comprada foi totalmente atípico em relação aos últimos 20 anos. Bom, mas a matéria que eu chamei a atenção de vocês na semana passada, que são na Bloomberg, foi justamente que nesse terceiro quarto houve uma queda brutal. Bom, pode ser uma queda brutal por conta da base, né? A base de comparação que é o segundo quarto, que foi essa última barra aqui,
nesse gráfico. Pode ser que eles estejam comparando. Eu não tinha essa noção desse volume até ver essa matéria de ontem do Marink, tá? Mas a matéria da Bloomberg me chamou a atenção que a gente está num nível extremamente baixo, né? Muito abaixo da média, foi a matéria da Bloomberg semana passada, de compra de ações agora nesse terceiro quarto que se iniciou em julho, tá? Julho e agosto. Caiu muito a compra, claro, aí tá, não sei se é por conta da base do segundo quarto ou porque realmente caiu em relação à média. Eu teria que recuperar o histórico, teria que recuperar essa matéria. O fato é que se as próprias empresas não estão comprando mais suas ações, se existe essa questão das tech stocks, está todo mundo de olho agora como é que vai ser o terceiro quarto, se elas vão conseguir sustentar esse lucro. Mesmo as próprias empresas, não foram só as tech stocks que tiveram um lucro elevado, foi também as próprias empresas das pequenas em geral. Eu comentei isso com vocês, 80% das empresas do SP500 apresentaram lucros maior que o trimestre anterior, ou seja, o segundo trimestre em relação ao primeiro. Isso nunca aconteceu antes na história do SP500, um patamar tão alto de empresas apresentando lucro maior. Será que isso é sustentável? Justamente agora que a guerra tarifária se acirra e agora que já foi precificado, já foi incorporado os ganhos por conta da redução de impostos do Donald Trump em 2017? Ou seja, galera, não é para sair vendendo porque o mercado ainda é tendência de alta. O problema é o seguinte, quando o mercado depende de desabar, não venho com um papo de que é cisne negro. Não venho com papo. Vamos falar de Taleb? Beleza. Não venho com papo que é cisne negro. Sejam antifrágeis. Sejam antifrágeis. Pensem fora da caixa. Parem de seguir analista do sell side que só quer vender relatório ou só quer vender vender compra para gerar corretagem. Cuidado. Cuidado. Essa é a palavra que vocês têm que ter em mente a partir de agora até o final deste ano. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Pessoal falando aí de setembro que vai bombar, depois de um agosto horroroso, etc. Será? Vamos ver. Vamos ver. Ibov. Mensal. Deixa eu tirar os estudos aqui. Vamos lá no Naked. Vou tirar os estudos de novo. Tá? Ibov mensal. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Setembro de 2002, né? Há um mês antes das eleições. Vamos ver. Setembro de 2002. Estamos no mensal? Estamos no mensal. Vamos ver a queda que a gente teve aqui, ó. Pegando do fechamento de agosto até o fundo de setembro, ó. 17% de queda apenas em setembro de 2002. Aí veio a carta ao povo brasileiro, blá blá blá, mas a carta já tinha saído, acho que a carta saiu em maio, tá? E aí em outubro, logo no primeiro turno, o Lula passou para o segundo turno, né? A eleição início de outubro. E aí teve uma recuperação, o mercado começou a aceitar. Mas na verdade, não foi só isso, né? Eu já falei que esse nossa alta não tem muito a ver com a questão do Lula, não. Vamos dar uma olhada também no Dow Jones em 2002. Ó, Dow Jones 2002, olha aqui. Olha aqui o mês de setembro. Lá também caiu 12% em setembro, tá? 12% em setembro e se recuperou em outubro, igualzinho ao nosso padrão, tá? Então, fica aí a dica. Setembro pode ser um mês bastante tenso, apesar da galera aí estar vendendo que agosto foi tenso, foi complicado, que agora setembro vai ser bom pra caralho. Eu tenho visto muita gente aí do sell side falando isso. Setembro vai bombar. Cuidado, pode ser que sim, pode ser que não. Sejam antifrágeis, tá ok? Sejam antifrágeis. Vamos olhar de novo o Ibov. Vamos ver os outros meses de setembro, antes das eleições. Então, setembro de 2002, tá? Setembro de 2002 tivemos essa queda aí de 16%.
17%. Vamos ver setembro de 2004. 2004 não, foi 2003, 2004, 2005, peraí. 2003 primeiro ano, 2004, 2005, 2006. Vamos ver 2006, né? Na época que o Lula aí surfava ainda o boom das commodities, não tinha, ainda estava vindo num bom momento a economia brasileira. 2006, setembro, cadê? Isso aqui é setembro. Cadê? Onde está a data aqui? Deixa eu pegar meu cursor que é mais fácil, né? Setembro de 2006, está aqui, setembro. Setembro fechou no 0 a 0 aqui, tá? 0 a 0, setembro de 2006. Então vamos ver agora, 2007, 2008, 2009, setembro de 2010. Setembro de 2010. Setembro de 2010 está aqui, né? Que foi a eleição da Dilma. Tivemos uma alta de quase 6%. Setembro de 2014. Deixa eu tirar aqui o chat que eu não estou enxergando. Setembro de 2014, ó. Setembro de 2014 foram eleições tensas. Tivemos uma queda de 11,5%, 12, quase 12%. Cara, essas eleições, na minha opinião, tem toda a probabilidade de serem as piores, as mais tensas de todos os tempos, desde a democratização, redemocratização. Então, ó, a de 2002 caímos 17%. A de 2014, caímos aí, como mostrei, quase 12% Ibov. E agora tem todo esse cenário global também, como eu falei agora, das tech stocks, do mercado americano voltando do verão e aí sem saber o que esperar agora desse novo ciclo da pós-verão, as tech stocks no radar, a guerra comercial, a China, a NAFTA, enfim. Dia 6 agora de setembro, expira o prazo para consulta pública para a partir daí o Trump implementar ou não as tarifas dos 200 bilhões em cima da China, tarifar 200 bilhões de dólares em cima da China, já tarifou 50. Então agora seria quintuplicar o volume tarifado, né, de 50 para 250 bilhões, né, mais 200 bilhões tarifados. Isso é agora dia 6 de setembro, quinta-feira, tá? E temos as eleições. Então cuidado com a lorota que vocês estão lendo aí de que setembro vai bombar. Pode até ser que bombe, galera. O mercado faz o que ele quiser. Só que eu acho que a gente não tem variável nenhuma de fundamentos para isso. Eu venho falando isso desde o início do ano. Tá? Tivemos aquela porrada em janeiro que acompanhou a porrada nos Estados Unidos pós a redução de impostos do Trump, e de fevereiro foi aquele caos para cá. Tá? Para day trade, para swing, tem surgido oportunidades para cacete. A gente está aqui na sala, a gente sabe bem disso. Agora, para quem não é do métier, quem faz investimentos ali, pontuais, cuidado com o conto da carochinha que fico contando para vocês que agora as ações estão baratíssimas, que dá para comprar para caramba, que é para ir à compra, que setembro vai bombar. Cuidado. Tá mais para setembro ser, desculpa a analogia, ser um museu nacional do mercado de ações do que qualquer outra coisa. Tá bom? Vamos dar uma olhada como é que estão as ações lá fora. Deixa eu abrir como é que está o índice, o dólar, como é que já abriu. Indifut. Peraí. Janela, organizar vertical.
Mas vocês falaram que o Indifut abriu com gap? O que aconteceu? Por que não está? Dia 4 não aparece aqui ainda, estranho. Está em leilão ainda? Vamos ver o dólar. O dólar Food continua subindo, né? Ó, o dólar Food com um belo gap, tá? Belo gap. Voltando para casa dos 4,20, tá? Indifut ainda em leilão, abriu com um puta gap de baixa, ó. Puta gap de baixa. Gap de 500 pontos, 400 pontos, tá? 400 pontos de gap. Beleza? Bom, vamos lá, vamos dar um giro global aí para ver. A Alemanha, eu sei que tinha vez que eu olhei antes, durante o café da manhã, estava caindo 0,8%. Ó, acelerou a queda, 1,35%, tá? Ó, peso argentino continua se desvalorizando hoje. Nesse momento, o peso argentino, deixa eu tirar minha cara feia daqui. Nesse momento, o peso argentino se desvaloriza. Opa, isso aqui é de ontem? Ah, dia 3 ainda, não está atualizado em tempo real. Tá? Aqui é com delay, ou eu não abri o mercado, isso aqui é de ontem, desvalorização de ontem. Enfim, vamos dar uma olhada aqui nos índices globais. A Alemanha caindo 1,33, né, sendo aí pressionada, principalmente as montadoras, conforme a gente viu agora no valor, pela questão aí da tarifas contra a União Europeia, por Donald Trump, tá? Especialmente automóveis, que estão no radar aí de sofrerem tarifas, tá? Então aqui em vista de perdeu aquela bandeirinha semana passada e em vista agora de perder este fundo e aí com isso acionar um baita pivôzão de baixa que tem alvo aqui nesse patamar, tá? Aqui nesse patamar seria o DAX voltando ao patamar de preço de final de 2016 e início de 2017, tá? Esse patamar de preço. Vamos ver aqui como é que tá a China. China subiu hoje, não vi ontem eu não tive a oportunidade de olhar China, tá? Bom, a gente viu essa bandeira ser perdida na China, então agora a gente pode estar fazendo finalmente um fundo mais alto para fazer um pivô de alta ou tá vindo para fazer um pullback na bandeira que foi rompida aí semana passada, tá? Vamos descobrir isso nos próximos 2 dias aproximadamente, se é um pullback ou se é uma pivô de alta, tá? Mas com essa questão tarifária aí do Donald Trump, né, acho que a coisa fica meio em suspenso, pelo menos até o dia 6, dia 7 de setembro. Dia 7 que infelizmente a gente vai estar fechado aqui, se o Trump fizer alguma coisa no dia 6 ou no próprio dia, na virada do dia 6 para 7, ou mandar um tweet aí assustador daqueles que hoje a gente aqui na sala fala que acompanhar o Twitter do Donald Trump às vezes é mais útil, mais importante que ter uma agência de notícia em tempo real, né? Porque dali vem os movimentos hoje em dia. Vamos ver dia 6, dia 7 aí, fiquem todos com o radar ligado, tá? Então isso foi Xangai. Petróleo subindo forte hoje, tá 1,73, Brent 1,53 WTI. Tá? Indo testar uma zona de topo. Ontem até na aula eu repeti o quanto é importante a gente trabalhar com zonas de suporte e zonas de resistência ao invés de níveis. Então tá aqui, ó, isso aqui é uma zona de resistência, tá? É uma zona de resistência por conta desses topos aqui acumulados nessa faixa. Então vamos deixar isso aqui marcado, é uma zona de resistência, vamos botar cor de tijolo, de parede, tá? É uma zona de resistência que pode travar essa alta do petróleo, tá ok? Esse é o Brent, WTI. O Google de umas 2 semanas para cá, o Google degringolou em termos de performance para o TradingView, né? Tem que usar o Edge mesmo.
Bom, rompemos aqui o que parece ser uma bandeirona. Acho que não seria uma bandeirona, mas a gente pode estar vindo aqui para fazer talvez um ombro, cabeça a ombro. Tá com toda a pinta, né? Nos aproximamos aí perigosamente da média de 200 na LTA, aí repicou, tá? Por enquanto se segurando, o WTI parou hoje aqui na retração de 61,8 depois de romper esta LTB, beleza? Vamos ver aí os próximos dias. Bom, Bitcoin em tendência de curto prazo de alta, já há alguns dias. Deixa eu ver como é que está o padrão gráfico desta criptomoeda. Ó, é uma alta muito lenta, devagarzinho, tá? Se aproximando da média de 200, vamos ficar de olho por aqui. Essa região então dos 7.800 agora é extremamente crítica para o Bitcoin, tá ok? Isso aqui tem toda a pinta de poder ser uma bandeirinha de alta, porque é uma alta muito fraca, com pouca força, tá? Então pode ser uma bandeirinha de alta, não, perdão, uma bandeirinha de baixa, uma bandeirinha de baixa para retomar movimento de queda, cujo alvo, depois eu vou ajustar, se realmente tivermos um dia de correção, um Marubozu de baixa, aí eu vou ajustar essa projeção a partir do ponto mais alto do Marubozu para ver até onde pode ir, tá? DXY, o dólar, super importante para a gente, dólar global, subindo agora em relação a todas as moedas emergentes e moedas da cesta do dólar index, as principais moedas desenvolvidas, né? Euro, iene, libra esterlina, franco suíço, dólar canadense, coroa sueca. Então o dólar sobe em relação a todas elas e sobe em relação a todas as emergentes. Provavelmente isso está acontecendo por demanda dos títulos americanos, tá? Vamos dar uma olhadinha? Então continuamos aqui dentro desse canalzinho de alta que parecia ser uma deriva, chegou a ser perdido semana passada, mas voltou para dentro desse canalzinho. E agora vamos ver como é que está os bonds de 10 anos. Nesse minuto praticamente estável, né? 0,07 de queda. Mas vamos ver como é que está a tendência, ó. A tendência é uma tendência de alta nos bonds, né? Então isso acaba também sendo refletido na moeda, né? E isso acaba derrubando também os yields. Vamos ver como é que estão os yields americanos de 10 anos, né? Principal referência. Ó, yields americanos ainda nessa faixa aqui de consolidação, podendo isso podendo ser considerado, chamado daqui a alguns tempos, se perder essa linha vermelha, de um ombro, cabeça a ombro dos yields. Tá? Vamos ver a diferença do spread entre os yields de 2 anos e 10 anos. 86 menos 63. Então estamos com spread agora de 25 pontos percentuais. Deu uma melhorada no spread. Vocês lembram que semana passada eu comentei que um spread muito baixo acaba sendo referência para sinalizar uma recessão. O spread baixo, dizem os especialistas, é o melhor indicador para sinalizar o início de uma reversão de tendência no mercado de ações, tá? E a gente estava com o spread de 18 pontos semana passada, quando eu li esse estudo aí de um analista do, acho que do BS, se eu não me engano. Mas logo no dia seguinte saiu a mesma análise pelo Financial Times também. Não sei se é por conta da análise do cara do BS, mas enfim. Lembrando que no mundo, no mercado financeiro, existe um volume colossal de investidores, gestores em renda fixa. Muitos leigos acham que renda fixa é comprar e esquecer, porque é renda fixa, esquece. Renda fixa é o nome por conta de você comprar uma dívida que vai te remunerar tantos por cento. Aí esses tantos por cento pode ser pré-fixado, pós-fixado, pode depender de inflação, etc., como é o caso aqui do nosso Tesouro. Mas o fato depende da taxa Selic, enfim, no caso deles depende de yields, mas enfim, todos esses títulos de renda fixa, eles no final das contas são como os mercados de ações, eles são suscetíveis à oferta e demanda, né? Mais oferta, preço cai, mais demanda, o preço sobe. E isso vale também para o Tesouro, e também para a questão da precificação do próprio título, né? Por conta se é pré-fixado, pós-fixado.
Então, renda fixa é algo tão estressante, tão volátil como mercado de ações, tá? E o volume de dinheiro em renda fixa, né, em títulos soberanos, em debêntures, é colossal ao redor do mundo. Então, existem pessoas especialistas, traders, investidores, fundos que só operam renda fixa. E eu acho importante vocês começarem a se conectar também com esse pessoal, começar a saber qual é a leitura que eles têm, né? Porque são 3 ciclos no mercado financeiro. Eu dei uma aula, ou foi uma palestra? Não lembro. Eu falei sobre isso com a galera aqui nos 10%. Há umas 2 semanas atrás, que são os 3 ciclos e que é justamente a próxima aula do Martin Pring. É o ciclo de bonds, o ciclo de ações e o ciclo de commodities. E são ciclos que, quando um mercado está em alta, o outro está em baixa e vice-versa. No caso, bonds e ações. E ações, depois que começa a queda, ela impacta diretamente nas commodities. Eu até fiz um gráficozinho aqui na mão. Deixa eu ver se eu acho aqui, mostrando como é que seriam esses ciclos. É uma matéria até que eu fiz para um blog, que ainda não foi publicado, que deu um probleminha na integração do blog com a página principal, e aí era para entrar no ar semana passada, não entrou, tá? Eu tinha até mostrado esse ciclo aqui, ações, bonds, commodities, são os 3 mercados financeiros, tá? Então, quando os bonds começam a subir, né? Por exemplo, aqui, claro, fiz na mão, né? São senoides, mas não necessariamente é assim que funciona, é só para ilustrar. Quando os bonds começam a subir, as ações começam a derreter, tá ok? E na sequência das commodities depois começam a derreter também. Por quê? Porque você tem o mercado de ações caindo, você tem menos investimento, menos consumo, mais desemprego, é natural que isso afete o setor industrial, que vai deixar de produzir mais e vai com isso consumir menos commodities, tá? Então são os 3 ciclos. E os bonds acabam sendo o porto seguro para quem está saindo do mercado de ações, tá? Então vamos ficar sempre de olho, vamos procurar sempre entender o mercado como um todo. Como eu falei, de novo, sejam antifrágeis, tá? Não caiam no papo de cisne negro. Ah, não, a gente não previa isso, aí foi um cisne negro, porque se o cara que manda vocês comprar tudo, depois dá tudo errado, vai vir com essa lorota para cima de você. Não, não, isso não estava precificado, isso não estava, o mercado não imaginava, isso aí foi inesperado. Inesperado, mas né? Bonds são títulos públicos, títulos de dívida pública, tá, Adriano? Do Tesouro Americano, tá? Mas também podemos generalizar como os títulos de dívida. Títulos de dívida podem ser também privados. Acho que é isso, né? Aqui não temos mais nada para comentar. Minério de ferro, deixa eu dar uma olhada no minério de ferro. Vamos lá. Minério de ferro, linha. Bom, segue caindo, confirmou o pivôzinho de baixa, né? O alvo desse pivôzinho de baixa é aqui a base desse canalzinho, que na minha opinião pode ser uma grande bandeira para jogar o minério de ferro lá nos 53, 54 dólares a tonelada. Lembrando que o analista também do UBS precificou o minério de ferro por conta aí dessa questão chinesa com os Estados Unidos, projetou o minério de ferro no final do ano para 50 dólares a tonelada. Tá? Deixa eu ver se já saiu o minério de ferro no Valor Pro. Minério de ferro hoje. Paraná. Não, ainda não saiu aqui. Deixa eu procurar dar um search aqui. Ferro. Engraçado, tem dia que 8h30 já tem minério de ferro Qingdao e Dalian. Tem dia que não sai. Não tem nada no valor de minério de ferro ainda. Engraçado, né? Tem dias que sai cedo, tem dias que não sai. Não saiu. Petróleo opera em alta com receio sobre produção dos Estados Unidos e as sanções contra o Irã. Tá aí a razão que eles estão colocando essa alta no
no petróleo hoje, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem uma coisa mais... tempestade tropical chegando na costa dos Estados Unidos, levando produtores de petróleo a tomar medidas de precaução e desligar a produção em plataformas de petróleo offshore. Por isso, né? Então estão desligando plataformas, desligando não, estão desligando a produção em plataformas offshore, tá? Por conta da tempestade tropical Gordon chegando nos Estados Unidos. Então por isso que opera em forte alta, né? Além das sanções ao Irã e essa tempestade que chega no Golfo do México. Então é isso que provocou essa alta. Tá bom? Então é isso. Seguimos juntos aqui até o final do pregão, tá? Eu e os traders aqui dos 10%. Beleza? Para quem tiver interesse em participar do projeto, dá uma contactada com a Paula por WhatsApp 21 980 23 5239 21 980 deu branco 21 980 23 5239, tá bom? E gostando aí do Morning Call, gostando desse trabalho aí no YouTube, deem seu like, tá? Eu não tenho pessoas na folha de pagamento para ficar puxando like durante os meus vídeos, tá? E nunca vou ter. Então dependo aí de vocês aí para fazerem isso, para divulgarem esse trabalho, tá ok? E assim que possível eu retomo as aulas do Martin Pring, assim que tiver com energia restaurada, e também vou tentar aí repetir essas 2 horas de aula que eu dei ontem aqui no Projeto 10% para quem está fora do projeto, tá bom? E vou lembrar de verificar o microfone nas próximas vezes. Valeu, galera. Bons trades a todos. Fiquem com Deus. Vamos lá, galera. Seguimos nós aqui agora.